A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esse vídeo aqui a gente vai falar mais uma vez sobre o caso daquela acusação de abuso, né? Não vou falar esses nomes todos aqui, senão a gente é censurado pelo YouTube. Aquele caso de abuso vocês sabem, ali da igreja da CCB do Itaim Paulista. Agora, o que nós vamos colocar aqui para vocês e nós vamos analisar é o áudio da reunião que aconteceu no Brás, na Congregação Cristã no Brasil no Brás. E nesta reunião estavam presentes, nestes áudios, vocês vão ouvir, né? Cláudio Marsola, Salvador Bueno, Elias Santin, Laércio parece, ou Laerte Santin, eu não me lembro bem o nome dele, que já faleceu. Davi Trevisan. Você vai ver também as vozes do Moisés Batista de Carvalho e a própria esposa dele. A gente vai analisar esses áudios, vamos fazer breves pausas, ok? Para fazer os nossos comentários, certo? Já adianto para vocês que vocês vão ver como que o CCBano é tratado dentro de uma reunião quando vai tratar os casos do CCBano. CCBano é simplesmente não tem muito valor, né? Eles dão mais valor para outras reuniões que tem outros tipos de finalidade, né? Que é construções, essas coisas, porque o CCBano é como se fosse um pacote. Eles querem rapidamente despachar o pacote. Vocês vamos ouvir agora então, tá? Eu vou colocar aqui. Antes eu peço para vocês, por favor, ajudem esse canal, tá? A gente está lutando aqui pela verdade, tá? Para trazer a verdade a todos vocês contra uma instituição bilionária, uma instituição muito grande, ok? Então esse canal precisa da ajuda de vocês, ainda que sejam pequenas ajudas, gente, mas vocês me ajudam a me manter aqui no ar, tá? E a lutar contra a Congregação Cristã no Brasil. Não lutar para derrotá-la ou para derrubá-la, não, trazer apenas a verdade, o que eles não fazem lá, falando a verdade, pronunciando a verdade, e aí a gente está fazendo esse trabalho, ok? Então eu quero que vocês ajudem, se inscrevam no canal, né? Deixa aí o joinha, né? E seja membro do canal. Pessoal, você pode ajudar esse canal com R$2,99 ou com R$6,99. O que é R$6,99 por mês? Não é por dia, nem por semana, nem a cada 15 dias, é por mês, tá? Dinheiro que você esquece em algum lugar, você vai estar contribuindo com esse canal, ok? Então vamos ouvir aí, eu vou colocar o áudio aqui, vamos ouvir, né? Essa reunião que aconteceu na Congregação Cristã no Brasil no Brás. Isso aqui foi em meados de 2019, tá, pessoal? Em 2019 que ficou se aguardando as apurações, todas as apurações, que não aconteceu nada. Agora, por esses dias, é que removeram o ancião caluniador, né? Que trouxe essa calúnia. Porque se você não prova, meu querido ancião, se você não traz as provas, testemunhas, isso não passa de calúnia, tá? Calúnia e difamação. Entendeu? Então, agora há poucos dias atrás, depois a gente vir aqui no canal, bater de frente, mostrar, né, colocar os argumentos, colocamos o Moisés, a suposta vítima que negou tudo também, né, falando que não é verdade, colocamos tudo isso, e agora há poucos dias o Brás então removeu ele
do ministério. Porque o Braz, assim, se manchar a imagem da CCB, eles tomam alguma atitude. Agora, se for apenas a sua imagem manchada, agora se for só apenas a sua reputação, né, de bom cidadão, se for a sua, eles não ligam, ok? E eu vou por aqui também, pessoal, mais uma vez, eu vou colocar aqui o relato da própria moça, a própria moça que foi usada para difamar o senhor Moisés Batista de Carvalho. A própria moça nega o crime, porque a mãe dela, né, pelo que tudo indica e as informações que nós temos aqui, é que a mãe dela quem foi usada para criar todo essa acusação, né? E ela usou a filha e a filha nega. Então vou colocar o comentário da própria filha dizendo hoje, 2022, qual que é a situação deles, né? Pelo que parece, moram na mesma casa, mas a família está destruída por conta dessas difamações. Ou seja, as filhas, as duas, não se conversam, parece mais com a mãe, né? E elas estão se sentindo completamente desprezadas dentro da Congregação Cristã no Brasil. E para provar que a filha desmente a mãe, a própria filha moveu um boletim de ocorrência contra a própria mãe por difamação. E eu vou colocar aqui também para vocês verem, ok? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o áudio da reunião com os anciões Marsola, Salvador Bueno, Elias Santin, Laerte Santin, Davi Trevisan, e temos também aí o próprio acusado Moisés Batista de Carvalho e sua esposa que estava acompanhando ele lá para, né, esclarecer esses fatos. Então vamos ouvir aí, né, o que eles têm para falar. Vamos ouvir aí. Segue aí. Vamos falar, dá licença. Eu quero pedir também para a irmã e fale com temor, não me levante a voz e pouca coisa. Tá bom. E hoje nós estamos aqui desde as 9, já é, e temos reunião até 10 da noite. Deixa eu só falar. Eu não estou ciente da primeira reunião. Irmão, aqui eu já tenho que fazer um break. Já nem dá para seguir muito para frente. O próprio Cláudio Marsola, ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, que é essa voz que você está ouvindo aí, ele já inicia dizendo, quando a irmã vai falar, que ela quer falar, a esposa do Moisés, ele já inicia dizendo assim, olha só, ele fala, fale no temor. Eu não sei o que significa isso. Será que é temor dos anciões? Porque temor de Deus todo mundo tem, não precisa nem falar isso daí. Fale baixo. Olha só, fale baixo. E você vai ver, daqui pra frente, o próprio Marsola alterando a voz e completamente, nitidamente você percebe irritado. Ou seja, nem ele tá dentro do próprio conselho que ele tá. Isso aí é o modo deles pressionar as pessoas de forma psicológica, colocando nelas medo, pesando contra elas, e muitas pessoas simples, quando chegam nesse tipo de situação aí, não conseguem sequer falar direito, né? Se perdem no raciocínio, não lembram de coisas importantes do que tem que falar, porque ao invés deles acalmarem a pessoa, deixar com que ela se senta e ela fale tranquilamente, ainda que se exalte e grite, o que é que tem de mais? Vocês estão dentro de uma sala, fechado. Vocês não estão na rua, vocês não estão no meio do culto. Esse negócio de fale baixo, fale no temor, né? E aí depois ele emenda ainda dizendo assim, olha, porque nós estamos cansados e estamos aqui desde as 9 da manhã e vamos ter reunião até as 10 da noite. E daí, Marsola? Se vocês não têm tempo, então por que vocês agendaram a reunião para esse horário? Se vocês não têm tempo, se você está alegando falta de tempo, por que então agendar a reunião? Ou vocês querem tratar do caso das pessoas assim com pouca importância, né? Com pouca relevância, né? Chama a pessoa lá, quando a pessoa entra, ele já começa dizendo, olha, nós temos pouco tempo. Se tem pouco tempo, se sou eu, então por que me chamou? Se para você, o meu caso aqui, não tem muita importância, para mim tem toda a importância do mundo. Respeitem a minha dignidade. É isso que o Moisés deveria ter falado ali. Eu até entendo que ele, com tanto um turbilhão de coisas na cabeça, 5, 6 homens ali dentro, né? Aí você vai falar com um, outro já interrompe e fala outra coisa, atrapalhando o tempo inteiro. Isso deixa qualquer reunião, as pessoas nervosas, principalmente os inocentes,
que carregam sobre si uma tal acusação tão pesada como essa. Que o próprio Moisés ele vai relatar quais são os tipos de acusação que estão pesando contra ele. Então, lamentável a forma e a postura do que o ancião presidente já inicia a reunião, colocando pressão psicológica sobre a coitada da irmã. Fale com temor, não me levante a voz e pouca coisa. Fale com temor, não me levante a voz e pouca coisa. Fala rápido, né? Não se demore, ele fala, né? Use poucas palavras. Fale baixo, fale no temor. Uau, o que mais? Se sou eu, falo, só isso? Tem mais nada não? O que você quer? Porque eles já ficam irritados só da pessoa ir lá para falar, irmão. Para ir lá para questionar. O ministério da Congregação Cristã no Brasil eles não têm nenhum dom de pastor. Pastor é o camarada que olha o povo e trata o povo. Eles cuidam do povo, aconselham o povo. Alina, o povo, pelo que tudo me indica, e no comportamento do próprio Marsola aqui, é que é um estorvo para a igreja. Esse camarada é um estorvo, eles estão vindo aqui me atrapalhar. Aí lembra quando eu falei para vocês nas análises dos cultos do Marsola, falando errado, dando de humilde, né? Falando errado, qual é o povo? Vê se ele tá falando alguma palavrinha errada aí. Vê se ele tá falando como um caipira. Observa, note, né? Vê se ele tá levando se ele tem aquele jeitão realmente do homem caipira e do homem simples, e que a simplicidade é o dom de Deus. Você vê um homem muito bem, como é que fala? O traquejo excelente, perfeito e pressionando os simples, a irmã humilde e o irmão o Moisés que estava aí, né? Vamos soltar o áudio aqui para nós ouvir o restante. Segue aí. Tem mais ou menos uns 7 minutos de áudio. Eu peço que você tenha um pouco de paciência, tá? Vamos ouvir. Reunião que teve? Claro, irmão, eu já te falei aqui hoje. Sim, o ancião do Itaim disse perante o conselho que ele recebeu acusações de pedofilia, assédio sexual, violência sexual, corrupção de menor e estelionato. Gente, olha aí o que está pesando contra esse homem. Esse ancião que recebeu essa denúncia, né, que hoje a gente já entende que é tudo falsa, que esse senhor denúncia contra né, abuso, né, estelionato, corrupção de menor, e acho que teve mais alguma coisa aí. E o Braz quer simplesmente que ele se levante lá e peça perdão à igreja, à irmandade, o ancião também peça, e fique tudo normal. Ou seja, o camarada vai levantar, pedir perdão pro povo, tendo sobre ele crimes tão pesados como esse, né? E o povo vai entender o que sobre isso? Pera aí, se o cara tá pedindo perdão, é porque alguma verdade tem nisso tudo. Vocês estão entendendo, pessoal? Como o negócio é feio lá? Você vai ver agora o conselho que estão dando para ele, porque a congregação cristã não quer chegar na tribuna e assumir que um dos seus anciões cometeu tal gravidade de criar ou levar para frente denúncias tão caluniosas na proporção que tem essas. E reparar o testemunho, olha, o irmão aqui, ó, gente, chegou a nós as denúncias pesadas e graves contra o irmão, que a gente não vai relatar quais são, mas são pesadas. Então, se alguém ouviu, sabe do que eu estou dizendo. E o Ministério da Congregação Cristã no Brasil está aqui, porque foi apurados os fatos. O irmão trouxe para nós provas suficientes que comprovam a sua inocência, né? E nós estamos aqui comunicando a irmandade, recebam em paz, recebam em suas casas, tá? Que esse é um homem que tem uma reputação ilibada e um homem idôneo,
É o mínimo que o ancianato deveria fazer, ir lá, reparar uma coisa que um conservo deles, um companheiro deles fez. Mas não, eles querem fingir que tá tudo normal. Não, é só a gente não tocar mais nesse assunto. Ah, você quer que a gente se comunique? Então você vai levantar lá e você pede perdão. E é isso que deixou o Moisés, nesse áudio daqui a pouco, indignado. Falou, eu vou pedir perdão do quê? O que eu fiz? Ou seja, o camarada não fez nada. Inventaram um monte de acusação e ele que tem que pedir perdão pro povo. Não é cada uma. Vamos ouvir. Essa reunião foi gravada e está em ata. Não é contra conselho que estou falando, não é contra ensinamento de ancião, não é contra desrespeitar ministério. A segunda reunião, o irmão Elias Santillo participou, o irmão Wilson participou, tem outro áudio gravado, que eu estou sendo acusado de crime na boca de um ancião da congregação cristã no Brasil. Isso é fato, está na ata. Irmão, é uma reunião. Eu respeito o irmão, mas respeito Deus primeiro. Como pode falar assim para mim? O irmão está sem liberdade e só volta se retratar na igreja. Eu vou dizer para uma igreja que tem 200 pessoas que escutaram a notícia que eu sou um pedófilo. E vou dizer, eu sou um pedófilo. Me perdoa a igreja, me perdoa o ministério. Isto não provém de Deus. Um absurdo, né, irmão? Você vai ver a conselho, o próprio Salvador Bueno vai dar esse conselho. Você vai ouvir aqui o próprio Salvador Bueno. Ele vai dar esse conselho. Fala, não, o irmão quer, então o irmão, a gente vai fazer assim, a gente chama o irmão lá, o irmão pede, houve algum desencontro, mas eu estou aqui para pedir perdão. O Salvador mesmo, ele, como é que fala? Ele cria ali a narrativa como se fosse ensinando como que você vai falar e pá, e vai falando assim, assado. Gente, é um absurdo, rapaz. Como é que você vai pedir? Você jamais pode pedir perdão por uma coisa que não aconteceu e que você está debaixo de uma acusação tão grave e pesada como essa. Porque se eu estou na comum desses homens aí, né, aí no Itaim Paulista, eu ia deixar minha filha nunca chegar perto do Moisés, mas nunca. Porque enquanto os fatos não forem esclarecidos, a gente jamais vai ter total confiança. Não tem como você ter total confiança. E é exatamente isso que os anciões estão sugerindo ao simples Moisés. Vai lá, levanta lá e pede perdão pro povo e tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Vamos ouvir aí, segue aí. Daqui a pouco você vai ver o Cláudio Marçola se irritado. Olha aí. Ser humilde e aceitar o que Deus faz. Não saiba de uma coisa. Só se não está registrado ali. Tá bom, é sua interpretação, eu respeito ela. É sua interpretação. A não ser querendo não escrever no ata isso. O irmão viu a Pergunta. Não, essa não foi Claro que citada, ele não falou, estou porque falando tá dessa, cobrindo. Cláudio. Irmão, é desconsiderada a primeira reunião perante vocês do conselho? Irmão, o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Cadê a misericórdia que o irmão citou? O irmão falou que vocês, perdoa a expressão, os senhores, têm misericórdia. O irmão falou, é a tua palavra, que nós do ministério temos que exercer misericórdia contra misericórdia. Tirar a liberdade. Você está sem liberdade, então você só vai ter a liberdade. Enquanto isso, a igreja tem que se desmanchar, um brincando com o outro. Marçola não quer. Eles queriam tirar a liberdade desse irmão para dar uma impressão para a igreja que o fato foi julgado, tá tudo. Mas como o irmão tá falando, eu não tenho que perder liberdade nenhuma, que eu não fiz nada de errado, né? Aí o Marçola tá falando, então você quer que a gente deixe a igreja se desmanchando enquanto vai investigar? Não tem. Se tiver algum prejuízo na igreja, o culpado não é o coitado que está sendo caluniado. Se está desmanchando, se está pendendo para um lado, caindo para o outro, não importa. O que importa é que está na mão de vocês aí esse caso, e ele tem que ser resolvido a favor do coitado do Moisés, que está sendo caluniado. Agora, se a igreja sofrer alguma sequela, algum impacto, isso é culpa dos caluniadores e de vocês que demoraram ou estão demorando para resolver o caso. Isso configura omissão segundo as escrituras sagradas.
Tá lá em Romanos capítulo 1. Eu sei que vocês não estudam a Bíblia, vocês não sabem nada de Bíblia, mas vai lá, abre Romanos capítulo 1. Não só os que fazem, mas os que consentem com os que fazem. Vamos ver. O irmão acha que isso conteve. Isso não pesa para você. Eu levantar na igreja, não pesa para mim. Olha só o Marsola falando por irmão, que ele ficando quieto, sem liberdade, óbvio que vai levantar suspeita em todo o povo de que o fato é verdadeiro, porque ninguém vai lá para contar nada. Então o povo fica nas deduções, nos que eles estão vendo. E o Marsola está falando agora aqui que não pesa nada pro coitado do irmão. Ah, fica aí, sem liberdade mesmo. Fica sem liberdade mesmo, porque para você não pesa nada. Eu queria ver se fosse vocês, rapaz, que tivesse contra vocês acusações tão pesadas e tão graves como essa. O que vocês iam estar fazendo, né? O reboliço que vocês iam ter causado já na igreja. Mas por irmão não pesa nada. Ouve aqui, ó. Eu vou até voltar alguns segundinhos aqui, só pra gente prestar atenção ele falando, ó. Porque não pesa nada, ó. Não pesa nada. Isso, o irmão acha que isso conteve. Isso não pesa para você. Eu levantar na igreja, não pesa para mim? Se não pesasse para mim, Então vem falar. Deus te mostrou isso que não pesa o que está no irmão. Vou falar o que está no irmão. O que o irmão quer é um espírito de liderança para ter adepto atrás de você. Meu Deus. Olha aí, o camarada, por falta de coragem de julgar, o que ele faz? Ele prefere inventar um sentimento que tá no irmão para fazer acusação. Marsola, eu vou falar o que tem no irmão. Eu vou falar o que tem no irmão. É como o Marsola acabou de falar aí. Eu vou falar o que tem no irmão. O que tem no irmão é um espírito de liderança para atrair adepto atrás de você. Quem que vai querer criar algum tipo de liderança baseada em calúnia, rapaz? Se sou eu, você tá maluco? O que o senhor tem na cabeça? Como é que eu vou querer, tá? Primeiro que nem foi eu que criei toda essa celeuma aqui. Foi o ancião que vocês colocaram, que vocês dizem que foi revelado por Deus. Segundo lugar, quem que vai querer criar liderança com a pecha de já ouvi pedó, né? Abusador de quem, rapaz? Ou seja, você vê até o argumento estúpido do Cláudio Marsola. Estúpido, rapaz. Ao invés dele, né, se manter no controle, calmo, para poder tentar resolver isso tudo. Eu vou falar o que... Por que ele tá falando isso? Só porque o Moisés decidiu se defender. O Moisés aqui nessa reunião, e ele fez correto, como todos os outros povo da CCB que já parou na mão desse homem, deveria ter feito, é chutar o barde daquela conversa furada do fique em paz e entrega na mão de Deus, que isso é coisa do diabo. Isso é conselho do diabo para você ficar quieto e eles montar nas tuas costas. Aí o que o Moisés fez? Se defendeu. Aí quando você se defende, eles se irritam. Eles gostam assim, eles falam que você é um servo humilde. Quando você não questiona e não fala nada, aí você é humilde. Quando você chega lá, abaixa a cabeça, aí fala todo tipo de aberração contra o coitado, sem nenhuma testemunha, sem nenhuma prova. Aí alguém do ancião começa a proferir aquelas calúnias e um monte de coisa, e o coitado não fala nada, porque na cabeça dele, ele tá pensando assim, não vou responder nada, porque Deus vai julgar a minha causa. Você vai morrer, rapaz, com essa pecha. Porque isso não tá na Bíblia em lugar nenhum. Deus não vai fazer uma coisa só porque você colocou na sua mente que Deus vai julgar a sua causa. Você é tonto, só isso. Tonto de não ter se defendido e deixado estes homens macular a tua imagem. E aí, pelo Moisés se defender, o que o Marsola faz? Ele tenta jogar outra pecha. Já não basta as acusações que tá contra o Moisés, que ele tá tentando tirar de sobre si. O Marsolinha, né, como ele é bacana, ele joga mais uma em cima do camarada. Não, vamos pôr essa aqui também de espírito de liderança. Eu vou falar o que tem no irmão, o que eu vi aqui, né? Você tá com espírito de liderança, você quer atrair após ser adepto. Que adepto, rapaz? Conversa furada. Conversa de homem sem luz e nem entendimento nenhum para poder lidar com o povo. O que vocês fazem? Pressiona. Quando a pressão não funciona, como não funcionou nesse caso, vocês ficam tentando arrumar esses tipos de, né? Como é que fala?
esses tipos de pecado, esses tipos de mau sentimento, e vocês despejam no coitado do homem que só tá tentando reparar a honra que vocês mancharam. Ah, mano, não, vocês são cúmplices. Eu falo que vocês mancharam porque vocês não querem ir lá reparar a honra do coitado. Mas as redes sociais, meu amigo, aqui o YouTube, esse canal, já tá fazendo o trabalho que vocês não fazem. E o pior, a honra deles será reparada, mas vocês é que estão ficando cada vez mais manchados. Vocês. Por quê? Porque não fazem o que deveriam estar